Oi, pessoal. Meu nome é Gustavo Gimenez e eu estou participando do projeto Por que Administração, que está sob supervisão do professor Ademir. E hoje eu estou aqui com a senhora Madalena Riva de Medeiros. É um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Madalena. Obrigada, é uma honra poder participar do projeto de vocês. Então, antes da gente dar início para a entrevista, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as formações acadêmicas da nossa convidada especial de hoje. Bom, Madalena Riva de Medeiros é técnica em desenho de comunicação pelo Colégio Metodista desde 1988. Sua primeira graduação foi em administração com habilitação em comércio exterior pela Universidade Metodista em 1993. Pós-graduou-se em gestão de pessoas em 2009 e, não contente, ainda tirou sua licenciatura em pedagogia em 2018. Ela conta em seu currículo com diversos cursos da área de qualidade, além da certificação da ISO. Então, agora que vocês já conhecem um pouquinho mais sobre a nossa convidada, vamos dar início às nossas perguntas, que vão ser bem rapidinhas e bem dinâmicas, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Eu gostaria de saber o porquê que você escolheu, o que te fez interessar, assim, pela administração em si. Gustavo, na verdade, quando eu tinha, pouca idade, 12, 13 anos, nunca me passou pela cabeça ser administradora, né? Eu queria ser desenhista. Eu era muito tímida, eu falava muito pouco, né? Eu sofria muito bullying na escola. Então, eu achei que, sendo desenhista, eu tinha minha mesinha, minha prancheta, e ninguém ia me perturbar mais, né? E aí eu fui fazer esse curso de desenho de comunicação, que era uma coisa que eu gostava bastante, mas aí você vai aprendendo que, né, às vezes a vida te mostra outros caminhos. Depois que eu terminei o curso técnico, não consegui estágio na área, né, não consegui trabalhar. Eu já trabalhava com meu pai, porque meu pai tinha uma gráfica na época, né, muitos anos ele já tinha uma empresa. E aí eu fazia o desenho, né, trabalhava lá em algumas coisas administrativas. E aí meio que foi imposto, né, como é firma familiar, você vai trabalhar aqui no escritório, vai tirar nota, fazer controles, né, aquelas coisas todas. E aí eu era menina ainda, eu tinha 11 anos, eu tinha feito o curso de datilografia, né, que era o que tinha de mais moderno na época, e fui seguindo. Quando foi na época de escolher a faculdade, eu queria ter feito Belas Artes, né, mas eu não pude fazer porque era um curso de dia inteiro, né, e eu sempre prezei muito pela minha liberdade financeira. Então, como eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 13 anos, eu já tinha, né, o meu saláriozinho lá, que meu pai me pagava, e eu tive que fazer uma opção. Eu falei, olha, eu prefiro continuar trabalhando e fazer um curso que seja viável. E aí eu escolhi administração, né, e aí fui fazer na Metodista, que era bem pertinho da minha casa. Ai, que legal. Desde sempre a administração tem sido um mercado bem amplo, né? Então, muito mais, por exemplo, do que esse de desenho que você estava, era bem mais fechado, né? Hoje em dia ainda aumentou mais um pouco, mas continua ainda sendo um mercado um pouco mais restrito e competitivo, né? Sim, porque na área de desenho, na área de artes em geral, não basta só você ter talento, né? Você tem que ter talento, tem que ter treino, né? Porque muito disso aí é treino, desenho é treino. Realmente. E você tem que ter uma pessoa que simpatize com a sua cara, né? A verdade é essa, né? E aí, para mim, era muito difícil, porque eu era muito fechada, né? Então, achei melhor ir para a administração, até pela quantidade de opções que ela me daria, né? Sim. Eu já trabalhava na área, trabalhava com meu pai, e eu falei, não, vamos seguir a administração, acho que tem tudo a ver. E não me arrependo não, viu? Eu achei que a vida me mostrou um caminho muito vitorioso. Ai, que legal. E, na sua opinião, quais são as principais características de um bom administrador? Gustavo, eu acho que o primeiro que a gente tem que ter é saber escutar, né? Para tudo na vida, você primeiro escuta, depois você fala, né? Eu acho que quem é administrador tem que ter esse perfil. A gente tem que ter uma visão do todo, né? Porque para você tomar boas decisões, você tem que conhecer um pouco de muita coisa, né? Você não precisa saber fazer, né? A área contábil, eu não preciso saber ir lá fazer lançamento, né? Não preciso, mas eu tenho que saber como funciona aquilo, para eu saber delegar e cobrar, né? Para eu poder tomar uma decisão. Eu acho que tem que ter um raciocínio rápido,
porque você tem que tomar decisões, às vezes, muito imediatas, né? Então, você tem que ter, a cabeça tem que estar sempre funcionando muito bem, com um monte de informação, e para você tomar uma decisão rápida, um raciocínio rápido, né? E você tem empatia, né? A maioria das empresas hoje perdem bons funcionários até porque não tem empatia, né? Não quer saber do problema do outro. Então, você tem que chamar o funcionário quando não está indo bem, conversar, saber qual é o problema dele, tentar ajudar. Às vezes ele precisa só de uma palavra, né, um apoio, mas tentar ajudar para que ele se sinta acolhido na empresa, né? Porque às vezes o problema não é a empresa onde ele trabalha, né? Ele gosta da empresa, mas os problemas externos interferem. Então, você conversa com ele, dá um apoio, né? Muitas vezes é uma palavra, né? Que ele se sinta acolhido, e com certeza ele vai ter ali mais motivação, mais comprometimento e vai ser mais produtivo, né? Todos os lados ganham. Então, eu acho que sensibilidade é fundamental. Eu acho que são essas as principais características que um administrador tem que ter. Legal, também concordo. Na administração, querendo ou não, todo o tempo a gente vai lidar com pessoas, né? Então é muito importante a gente sempre saber trabalhar em grupo, ouvir os outros, porque não é só, não pensar só na gente, mas realmente ser empático para com as outras pessoas, né? Exatamente, verdade. Eu queria que agora a senhora contasse um pouco das suas últimas experiências de trabalho, quanto aos seus cargos, as atividades que exercia, tudo isso, por favor. Bom, eu comecei muito cedo, né? Igual eu falei, eu comecei a trabalhar, na verdade, eu ia fazer 13 anos, né? Comecei a trabalhar com meu pai. Então, a parte administrativa estava sempre ali presente comigo. Depois, na época que eu já estava fazendo faculdade, com meus 18 anos, eu queria aprender outras coisas, e aí eu vou falar com maior propriedade, trabalhar em empresa familiar não é fácil, né? É muito difícil, os conflitos são muito grandes, apesar do que a gente nunca misturou em casa ambiente familiar com trabalho, mas mesmo assim é muito difícil, né? E eu estava já no meu limite ali da minha começo, né, da vida profissional, e eu queria outra coisa. Então, eu comecei trabalhando na Sulzer, né, em outra empresa, assim, fora da familiar, a Sulzer Bombas e Compressores, que era ali em São Bernardo, agora ela foi embora para Jundiaí, agora não, faz muitos anos, mas era um ambiente que eu gostava muito, e eu fui trabalhar, eu tive a oportunidade de trabalhar direto com a diretoria administrativa e de RH, né, então, legal. Foi um período que eu aprendi muito. Então, eu trabalhava com o processo de recrutamento, seleção, trabalhava com treinamento, desenvolvimento, e eu peguei uma fase que foi a fase de implantação, né, de certificação de qualidade. E isso, para mim, foi espetacular, né, porque você descrever procedimentos, fazer entrevista com as pessoas, né, isso foi fantástico. Né? Então, eu ganhei, né, do meu chefe na época essa incumbência, junto com outras pessoas da empresa, então foi um desenvolvimento muito legal que eu passei lá na Sulzer. Depois eu saí da Sulzer e fui para a Alcatel. A Alcatel Telecomunicações, né, era ali do lado da Anchieta, agora até mudou de nome, mas aí eu já estava no finalzinho da faculdade, e eu fui trabalhar numa área que era uma área de importação, um departamento que tinha vindo inteiro do Rio de Janeiro, então só tinha eu de São Paulo e a secretária do diretor, e trabalhar com carioca é completamente diferente, né? Eles têm um ritmo diferente do nosso, mas eu aprendi muito. Né? Isso, mas aprendi muito com eles também. E aí era uma área que a gente trabalhava com descritivo de importação e habilitação técnica para procedimentos de licitação pública e privada. E aí você tem toda uma questão jurídica, né? Tudo, a licitação tem que estar impecável, senão você é desqualificada. Então ali eu aprendi muito também. E aí a empresa do meu pai até então já estava crescendo, né? Foi crescendo, e aí teve uma hora que eu tive que escolher, né? Meio que na pressão também, porque eu trabalhava durante o dia, e final de semana eu ia para a firma dele lá para ajudar. E aí chegou uma hora que você tem que escolher, né? E eu acreditei na empresa e pedi a conta e fui embora. Né? Então, aí passei a trabalhar somente lá na gráfica. E aí depois também, para mim, não estava bom, né? Que eu queria mais coisas. Aí tive a chance de participar do concurso público, né? Porque eu também fiz ET, né? Não está aí, mas eu fiz desenho e projetos de mecânica, só que antigamente eram 4 anos, e eu só fiz uma parte, porque eu fazia os 2 colegiais juntos, né?
E aí, quando eu passei na Metodista, eu tive que largar. E aí eu falei, nossa, olha, tem concurso agora, lá na escola que eu, né, estudei na ET. Aí prestei o concurso e entrei para ser professora. Né? E aí não larguei mais. Faz esse ano, 2020, fez 20 anos que eu estou no Centro Paula Souza. Que legal. E o que te levou, como você se tornou diretora da George Street e como a senhora aplica lá na direção a administração? Bom, então eu entrei, né, em 2000 na ET Lauro Gomes, que é a minha sede. Aí em 2009 eu fui convidada para dar uma aula lá na extensão Torlone, né, que é aqui da Street. E aí eu, né, larguei parte das minhas aulas lá da Lauro Gomes, comecei aí. Aí já tinha um curso de ADM à noite, né? Aí me chamaram para ser coordenadora do curso. Aí eu aceitei o desafio, fui coordenadora durante um tempo. E aí quando foi em 2012, no Centro Paula Souza, para você ser coordenador pedagógico ou diretor, você tem que prestar uma prova e se qualificar, né? E eu prestei uma prova uns tempo atrás, né, de 2000, acho que 2010, 2011, para ser coordenadora pedagógica. Não que eu achasse ou que eu quisesse ser coordenadora, né? Mas eu fiz a prova para ser companhia de um colega, né? Que também ia prestar, ó, já tinha prestado algumas vezes, não tinha passado. E aí eu falei, não, vamos fazer junto, né? Aí a gente fez junto, ambos passamos, né? Mas nunca foi minha pretensão. Então, quando trocou a direção em 2012 do Street, eu fiz a cartinha, né, me colocando o cargo à disposição, né, que é o que se espera, né, do profissional. Coloquei lá o cargo à disposição, tudo, e falei, não, vou voltar para minhas aulas, né, ok. E aí, na época, o professor René, que era o diretor na época, me chamou para assumir a coordenação pedagógica. Né? E aí foi um desafio. Eu falei, mas eu tenho empresa, né? Eu trabalhava na empresa durante o dia. Não, mas fica, porque você já está aqui na escola, você já conhece. Aí eu falei, olha, eu também quero mudar, né? Porque depois que você é picado pela educação, é algo que você percebe no olhar do aluno, né? Quando você consegue transmitir uma informação, um conhecimento, e você sabe que aquilo fez diferença na vida dele, né? E aí eu falei, quer saber? Tô cansada, né, de trabalhar com meu pai, né? Não que meu pai é ruim para trabalhar, não é isso. Sim. Mas trabalhar em empresa familiar é você ser escrava sem reconhecimento. A verdade é essa, né? Não conheço um amigo que tenha trabalhado com o pai que tem reconhecimento, né, profissional. E aí eu falei pro meu pai, vou começar lá. E aí fui me adaptando os horários, tudo, né? E fiquei. E aí, o coordenador pedagógico dentro da estrutura do Centro Paula Souza, meio que é um vice-diretor, né? E aí é uma questão, né, assim, progressiva, né? Também nunca tive pretensão de ser diretora, mas fui indicada, né, para ser a diretora, e aí assumi em 2015 e estou agora terminando meu mandato em 31 de dezembro de 2020. Que legal, vários desafios, né? Sim, e é legal assim, né? Agora, você perguntou administração na escola, né? Isso. A escola é uma instituição pública, né? É uma empresa pública. Sim. Então, para você ter ideia, nós temos hoje 186 professores, 17 funcionários, né? Contratos terceirizados de limpeza, de vigilância, tudo isso é administração, né? Sim. Folha de pagamento, encargos, aposentadoria, benefícios, né, promoção pura, né? Então, né, você ser diretor de escola é administração na veia, não tem outra coisa. Não tem lógico que você tem que ter um olhar, né, diferente, porque é uma instituição de educação, né? Então tem o convívio de vocês lá na escola, a gente, né, tem que ir dosando as coisas, né, um pouquinho para cada certeza. Um. Mas é bem legal, mas é um desafio 100% administrativo. Ai, que legal. Bom, muito obrigado por ter compartilhado com a gente toda a sua experiência, tudo que a senhora passou. Foi muito gratificante. Eu espero que as pessoas que estejam assistindo, né, a gente tenha passado algum interesse, porque ou tenha ao menos mostrado a importância da administração, como a gente usa no dia a dia, muitas vezes sem perceber. Exatamente. Né? Então, a administração é tudo, a gente precisa na nossa vida, tanto no trabalho como na vida pessoal, tudo a gente precisa de administrar, né? Desde o nosso tempo até o nosso salário,
nossos custos, enfim. Então é isso, agradeço muito a participação, viu? Muito Obrigado. pelo interesse e pela disposição do seu tempo. Imagina, eu que agradeço. Foi uma honra, né? E o que vocês precisarem eu puder colaborar, conte sempre comigo, tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Eu já aproveito também aqui para agradecer a todo mundo que está participando desse projeto, a todos os envolvidos que estão super dedicados e esforçados. Inclusive a professora Ademir, que está supervisionando a gente e nos conduzindo aí nessa trajetória. Bom, é isso. Tchau, gente. Muito obrigado. Até mais, Obrigada, viu? Sucesso para vocês. Tchau. Beijo. Para a senhora também. Beijo. Obrigada.